Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje eu vou falar sobre a noção de inconsciente coletivo, uma noção cunhada por Carl Gustav Jung, um psicanalista muito importante, pai da psicologia analítica, e que trouxe, vamos dizer assim, certas controvérsias no mundo psicanalítico. Bom, mas antes de eu começar, quero te convidar a, em primeiro lugar, curtir esse nosso vídeo e ainda, se você é novo no canal, nos seguir para que você receba os nossos conteúdos psicanalíticos constantemente. E claro, quero te lembrar da nossa aula ao vivo, toda quinta-feira, às 19 horas. Não deixe de assistir porque é ao vivo e ali você pode tirar suas dúvidas comigo também. Bom, sobre a noção de inconsciente coletivo, é importante dizer que essa noção, na verdade, não é nova no Jung. O Freud já propunha, de alguma maneira, a ideia de ancestralidade pela via do inconsciente. Mas é claro de que é importante a gente dizer qual é a diferença que Jung propõe para que ele fique tão conhecido por esse aspecto. Inclusive, muita gente acha que foi por causa disso que Jung se separou de Freud. Vale lembrar que Freud e Jung eram como, vamos dizer assim, uma espécie... Tem pessoas dizem isso, eu não concordo tanto, né? Mas eles eram tão próximos assim, né? Naquele tempo que eles estiveram juntos, como pai e filho. O próprio Freud vai dizer que Jung, né, era o príncipe da psicanálise. Existia ali uma espécie de, vamos dizer assim, relação significativa, afetiva entre eles. Tanto é que após a separação, Jung entra em profunda depressão. E bom, é depois desse processo depressivo que Jung ressurge com as suas novas ideias, trazendo aí novas possibilidades para a psicanálise e se tornando então o pai e o inventor, o criador da psicologia analítica. A separação deles, como eu estava dizendo anteriormente, ela se dá na verdade pela questão da libido. Enquanto o Freud é dualista, Jung tem uma visão unicista da libido, fazendo com que cada um, né, siga, vamos dizer assim, por um caminho diferente, já que a noção de libido ela é muito importante para a perspectiva do desenvolvimento sexual do sujeito, alterando assim certas estruturas psicanalíticas. Por isso o Freud, vamos dizer assim, não coaduna com a ideia e faz com que o Jung, então, siga o seu próprio caminho. O Freud organiza ali uma espécie de relação com os seus discípulos, rechaçando a presença do Jung. Diz a história que ele faz até um anel, né? Significando ali quem usa esse anel defende a teoria clássica do pai da psicanálise, o Freud, né? E o Freud, ele tinha um pouco dessas coisas. Então, o Jung surge com uma nova ideia agora da divisão do inconsciente. O inconsciente proposto por Freud, em primeiro lugar, que seria aquilo que Jung vai chamar de inconsciente pessoal. Enquanto para o Freud é apenas inconsciente, sendo ele pessoal, lógico, o Jung ele vai chamar de inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal, então, terá como seus conteúdos aquilo que o Jung vai chamar de complexos. Essa noção ficou muito conhecida na alcunha do Jung, mas não foi isso que deu tanto sucesso a ele, apesar disso ter sido uma grande virada de chave naquela época para os seguidores e para aqueles que, vamos dizer assim, apoiavam, né, as teorias junguianas. Porque o complexo ele vai ser tudo aquilo que está relacionado às nossas experiências pessoais e tudo aquilo que se desenvolve e fica enraizado em nossa estrutura, gerando assim uma espécie, vamos dizer assim, de sofrimento, de repetição. Sabe quando você diz assim, aquela pessoa é complexada? Isso, por exemplo, vem do Jung, porque é claro que isso está no senso comum, mas se a gente tirar um pouquinho do senso comum, a gente vai entender de complexo, como por exemplo, complexo materno, aquele homem / menino que casa e toda vez que ele vai falar sobre a comida da esposa, ele diz assim, nossa, que comida maravilhosa, né? Ou a esposa falando da comida do marido, né? Nossa, que comida maravilhosa, parece muito a da minha mãe. Nossa, essa batata frita que você fez tá ótima, só que minha mãe sempre deixava passar um pouquinho mais. Nossa, essa série que a gente começou a ver tá sendo muito legal. Me lembra muito
as histórias que minha mãe contava. Você percebe uma coisa? Em todos os aspectos da vida desses indivíduos, a mãe está presente. Então essa pessoa tem um complexo materno. Então Jung ele tem uma percepção muito interessante sobre essa noção, fazendo com que as experiências do inconsciente pessoal elas estivessem tão ligadas, arraigadas a algo que está ligado a algo a mais. E aí é onde a virada de chave acontece, quando Jung percebe algo para além das nossas experiências pessoais, aquilo que está ligado às experiências da espécie. Então, se tem algo que a gente pode diferenciar já o inconsciente pessoal do inconsciente coletivo, é que um diz respeito a experiências pessoais, o outro diz respeito à experiência das espécies, ou seja, da espécie, melhor dizendo, né? As experiências que vêm da nossa ancestralidade. E vale-se dizer aqui, não é essa ancestralidade genética, como se eu pudesse dizer assim, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, isso vem lá do meu tataravô. Não, ele está dizendo sobre as experiências da humanidade como um todo. Tanto é que os conteúdos do inconsciente coletivo são chamados de arquétipos, enquanto os conteúdos do inconsciente pessoal de complexo. Então, os arquétipos são chamados de imagens primordiais. Arqué, né, esse princípio, tipós, modelo. Então, o modelo, a imagem, primordial, inicial, principal, né? Existem muitas formas de fazer essa leitura. Arqué, tipós. Inclusive, lembra, né, o arqué das coisas na alcunha dos filósofos pré-socráticos, né? Bom, mas voltando ao inconsciente coletivo, essas imagens primordiais, diz o Jung, que são imagens latentes do nosso inconsciente coletivo. Ou seja, latentes no sentido de que é aquilo que está para vir, aquilo que está para se tornar manifesto. Basta lembrar, né, dos conteúdos latentes no sonho do Freud, né? Latentes e manifestos. Latentes são aqueles que carecem de interpretação, que carecem da experiência analítica para a gente entender qual desejo está por trás daquele sonho. Bom, no inconsciente coletivo, uma imagem primordial é latente. Em que sentido? No sentido de que ela não precisa de uma interpretação. Olha só que interessante. Ela precisa de uma experiência. Olha só que legal. Na alcunha do inconsciente coletivo, é possível tornar aquela imagem concreta de fato a partir da minha experiência. Mas como isso acontece? Me dá um exemplo para entender melhor. Com certeza. Quais são as nossas experiências da espécie humana que se repetem ao longo da nossa trajetória, da nossa história, em todo e qualquer lugar do mundo? Vou te dar um exemplo muito simples. O rito do casamento. Se aqui no Brasil você passa pelo cartório, você passa pela igreja, pelo salão de festas, lá na tribo mais remota, que nunca teve contato com a civilização, com o mundo moderno, ela tem experiências de união de pessoas, mesmo sem ter aprendido isso com a gente. E mesmo sem a gente ter aprendido isso com elas. O que é que faz com que aquelas pessoas criem as mesmas experiências de união lá, mesmo que com rituais diferentes, que nós temos aqui? Rituais de iniciação, quando o homem se torna adulto, é quando ele sai de casa, é quando ele arruma o seu emprego, é quando ele casa. Lá na tribo mais remota existe uma divisão entre a vida juvenil, infantil e a vida adulta, que é quando aquele menino volta com a primeira caça ou quando ele tem a primeira relação sexual com a jovem. Enfim, existem vários relatos, por exemplo, de enterrar, né, aquele jovem, ele tem que passar um dia e uma noite enterrado com uma espécie, então, de assim, força de transformação para que ele levante ali da terra como um novo homem, né? Ritos religiosos que são replicados nas nossas religiões ocidentais. Então, existem experiências que se repetem em todo e qualquer lugar do mundo. Veja, então, é um aspecto genético, como eu propunha anteriormente. É um aspecto coletivo. Por isso que é inconsciente coletivo. Não é porque a gente está ligado assim, uma espécie, né, de magnetismo espiritual, nada disso. Nós estamos ligados pela repetição constante da nossa ancestralidade, que foi, vamos dizer assim, se expandindo no mundo
e que faz com que a gente tenha essa experiência. Por exemplo, o arquétipo materno, o que torna uma mãe aqui e em qualquer outro lugar a experiência da gravidez ou da adoção. E olha como é que isso é latente e se torna concreto, manifesto, né, ao longo da experiência. Quando a mãe engravida, ela ao longo do processo vai desenvolvendo o quê? A possibilidade de amar, a possibilidade de cuidar, de amamentar, de fazer tantas coisas que representem o quê? Características, né, de uma mãe cuidadora, assim como uma mãe em qualquer outro lugar de uma tribo mais remota e distante possível. Então são experiências que apenas se repetem com diferenças ritualísticas, com processos diferentes, mas que manifestam o quê? A mesma coisa, o mesmo arquétipo. E veja como é que a gente pode, vamos dizer assim, na alcunha do Jung mesmo, transformar isso em algo ainda maior. O arquétipo da grande mãe vem, né, da mãe, das características cuidadoras, pode ser pensada, por exemplo, na experiência da natureza. Como assim? Para as tribos mais remotas, a mãe natureza, né, e não tão remotas assim, né, a mãe natureza, até para a gente, né, algumas pessoas pensam assim também, a mãe natureza, a mãe natureza. Por que mãe? Porque a natureza é essa grande mãe. Ela é porque ela provê, porque ela sustenta, porque ela abriga, mas de vez em quando ela, vamos dizer assim, provoca certos acontecimentos devastadores, das quais a gente não tem controle. Não é isso a vida de uma mãe sobre uma criança, sobre um filho? Essas características devastadoras, mas ao mesmo tempo provedoras, cuidadora, acalantadora, é isso mesmo, são experiências que são possíveis de enxergarmos através das características que a circundam, né? Que a constituem. Então, temos o arquétipo do grande pai, da grande mãe, existem inúmeros arquétipos, mas eles só são vividos quando nós temos a experiência. Eles, melhor dizendo, não é que eles são vividos, eles são percebidos quando nós temos determinadas experiências. Eu só vivo o arquétipo da grande mãe quando eu me torno uma mãe, seja pela adoção, seja pela gravidez. Agora tem um ponto importante, né? Por que isso? Qual é, vamos dizer assim, a finalidade disso? Jung vai dizer que quanto mais experienciamos, né, e percebemos esses arquétipos, mais unos nos tornamos. Lembra da libido incista? Então, o Jung ele tem uma visão de individuação. Ele chama isso de processo de individuação. Tornar aquilo que está dividido, desde o nosso nascimento, uno. Né? Nós somos seres que fomos divididos ao longo do tempo. E na maturidade, a responsabilidade nossa, a partir dessas experiências, do trato dos complexos, ao mesmo tempo da percepção de nossas experiências arquetípicas, nos tornarmos mais unos, mais indivíduos, passando por um processo de individuação. Vemos então que essa noção é, vamos dizer assim, bem diferente da proposta, vamos dizer, psicanalítica clássica do Freud, que o Lacan vai sustentar também ao longo do tempo. Mas muito interessante, para a gente pensar muitas coisas também, e que vale a pena ser estudado. Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo do nosso Léxico Psicanalítico. Não deixe de curtir esse vídeo, comenta aqui, deixa a sua dúvida para eu logo vir responder. E não se esqueça da nossa aula de quinta-feira às 19 horas. Estaremos juntos, ao vivo, para trabalharmos mais um tema muito importante para a psicanálise. Até lá!